Oi, aqui é a Anne Rocha. Hoje eu vou falar como eu tenho curado a minha escoliose, que eu tenho desde os 12, 13 anos. E então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para você receber mais atualizações sobre técnicas de cura, potencialidade de cura, porque eu acredito que tudo é curável no seu tempo divino de acontecer, né? Quando foi para acontecer para todos nós. Bom, essa história de escoliose é um mega de um drama, porque se iniciou quando eu tinha 12, 13 anos. E claro, tudo vem, né? Todas as doenças e questões físicas e disfunções vêm, em sua grande parte, fazendo parte de um quadro de trauma. Então, não coincidentemente, essa escoliose surgiu, né, quando eu estava com um grande trauma na minha vida, na minha pré-adolescência, que foi um dos maiores que eu tive. Em que eu me senti muito desestruturada, me senti muito desamparada, me senti muito heartbroken, que a gente chama, né? Coração partido, que o Theta Healing também olha, cuida e cura de corações partidos. Então, é como se aquele meu corpo, ele fez aquela contenção, ele tomou todo aquele choque emocional no corpo físico. O corpo físico, ele dá um jeito de segurar, do jeito que ele consegue, de processar, né? Então agradeça muitas vezes o seu corpo físico quando ele gera uma disfunção, porque na verdade ele está compensando alguma coisa que foi descompensada emocionalmente, né? Então ele compensou para mim daquela forma. Enfim, vários médicos, na época tinha mais de 40 graus de escoliose, médicos falando que era impossível, né? Alguns médicos querendo que eu fizesse uma cirurgia que iria imobilizar para sempre toda a minha coluna. E aí, enfim, graças também à sabedoria da minha mãe, a gente foi na quiropraxia, a gente começou a fazer algumas coisas, né? Mas nunca exatamente chegou a eu sentir que estava sendo curado aquilo. Era como se estivesse manipulando ali a coluna para ela se manter, né? Não piorar aquilo. E eu sinto que a cura tem chego, assim, nesses últimos anos, muito com o Theta Healing, né? Especialmente nesse último ano, junto do Theta e outras técnicas como osteopatia. Eu tenho um amigo aqui em Floripa que faz uma osteopatia bem espiritual, assim, quase que xamânica, assim, de tanta intuição que ele usa, né? Ele segue muito o fluxo da energia, então eu tenho usado a osteopatia para entrar no corpo e acessar o trauma via corpo, e junto com isso eu uso o Theta Healing para acessar o trauma via emocional. Poderia também usar o Theta Healing, mas eu senti que o corpo estava precisando de um toque que encontrasse a memória do trauma por essa via, por via física, mas também é acessável por diferentes vias, né? Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: eu percebi, tanto na osteopatia e junto com o Theta Healing, nesses últimos, né, momentos em que eu tenho olhado mais para a escoliose e curado ela, que eu já sinto diferença em todo o meu alinhamento. O osteopata também percebe. É maravilhoso, assim. Então, o que eu tenho percebido é o seguinte, que eu vim falar nesse vídeo, é a área do coração, né? Então, naquele momento daquele meu trauma, é como se eu sentisse que eu não podia confiar em ninguém, sentisse que eu tava passando muito desamparo e eu não conseguia comunicar a verdade do meu coração, trazer aquela dor que eu tava sentindo. Então eu chorava sozinha nessa época. Depois passei a vivenciar bullying na escola. Então, a partir daquele trauma, que foi um trauma em núcleo familiar, eu não consegui mais pedir socorro e ajuda. E aí eu fiquei com aquilo, com aquela dor profunda, coração partido, né? Que compensou no físico. E eu não conseguia comunicar. Então, o que eu tenho acessado de cura quanto a isso e claro que para cada pessoa vai ser diferente, para cada doença, condição, até mesmo para escolioses, né? Não se pode dizer, cada ser humano é muito único, assim, né? Então, para mim foi coração partido, coração, muita dor, assim, né? Traumas bem fortes de abandono, de desamparo que eu vivenciei ali naquela época. E aquilo era tanta dor, né, que eu não conseguia comunicar, botar pra fora, aquilo ficou pra dentro, tomei aquele trauma pra dentro e desregulei
todo o meu alinhamento, porque a coluna, ela é um alinhamento, é o seu alinhamento com todo, assim, né? Então é um alinhamento espiritual. E aí o que eu tenho sentido a partir dessas curas que eu tenho vivenciado? A abertura do coração aqui era muito mais fechada, talvez depois eu tenha algumas fotos para botar. Bem mais fechada, que começou a abrir, né? Deixa eu baixar um pouco. Começou a abrir porque eu abrindo o coração, né? Abrindo o centro cardíaco, esse chakra. Abrindo para expressar minha verdade, abrindo para receber amor, abrindo para receber amparo, abrindo para receber. E claro, eu tenho que dizer que eu tenho estado no Theta Healing fazem 5 anos, né? Praticando constantemente. Eu não só dou os cursos, eu dou atendimento, mas eu recebo. E isso é a parte mais importante, ter recebido. Né? Não, esse trauma, digamos, cada vez a gente vai indo mais profundo no trauma. E lá dentro do trauma tem o quê? Tem um potencial de cura, tem o potencial da transformação, tem a pura energia, né? Quando a gente atravessa o trauma e vai indo em direção à raiz dele e vai transformando, aquilo vai virando potencial de cura, né? Um trauma em que eu vivi de não receber amor, de me fechar, de não receber amparo, de repente vira em potencial de dar amor, dar e receber, né? Então, eu acredito que tudo é curável. Eu tenho provado isso através da minha própria coluna, que é uma das coisas que, digamos assim, são as mais rígidas, né? No corpo físico. O corpo físico é o último lugar que a cura chega. Primeiro a gente vai trabalhando em diferentes níveis e agora para mim foi chegando no corpo físico. E você fala, nossa, mas 5 anos que você tem trabalhado com Theta Healing e a coluna eu tenho trabalhado mais recentemente nos últimos meses. 5 anos não é nada perto da sua existência estelar. Perto da sua alma, perto, né, da toda a criação. Isso é muito rápido, gente. Então, fica aqui esse vídeo para você sentir e saber que tudo é possível curar. Como eu tenho percebido essa cura no próprio alinhamento da minha coluna, eventualmente eu vou fazer um exame também, né, um raio-x, enfim. Mas não tenho muita liberação de dores, né? Eu senti uma dor porque a escoliose é assim, eu senti uma dor aqui. E aí eu fui perceber que essa dor aqui na coluna não era da coluna, era uma dor do coração. E aí, acessando, inclusive teve uma sessão, uma das sessões de osteopatia que a gente moveu e a gente acessou esse trauma, que nas próximas 12 horas, eu lembro que eu fui dormir, depois que eu acordei, eu ainda acessava essas memórias de dor e muitas lágrimas, como se a lágrima fosse derretendo também, né? Toda essa informação fosse limpando. E não só com isso, né? E com o apoio do Theta Healing para ir mais fundo, para limpando, né? Porque às vezes também a gente é um ser multidimensional, a gente tem outras existências, né? Não, tem coisas que vêm não só, né, desse nível primário, que é o nível da infância, que a gente chama no Theta Healing, né? Então, eu não sei qual é a sua condição. Claro, aqui não é uma coisa de sair da sua supervisão médica, sempre com acompanhamento médico, sempre. Tô falando da minha experiência pessoal, né? Mas as terapias complementares, elas são o quê? Complemento para a terapia tradicional. Nada substitui o seu próprio tratamento que você está vivenciando agora. Então, continue sempre com o seu tratamento, mas você pode saber e sentir que existem coisas que complementam também, podem te ajudar nessa jornada de busca. Espero que eu tenha te ajudado. Se sim, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima!